Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Congresso Nacional Educa Coaching, Congresso Nacional de Coaching Educacional e de Carreira. Inicialmente eu quero agradecer pelo convite de estar participando nesse congresso por parte do professor Marcos Martins de Oliveira do Instituto Advento. Bom, eu sou Ludmila Moura, sou psicóloga, formação em coach e estou aqui para falar de um tema de meu interesse, eu tenho certeza que é interesse de muita gente, principalmente na área educacional, que é a questão da criatividade. Como que eu posso estimular a criatividade dos meus alunos, a criatividade na escola, na instituição escolar? Criatividade no professor. Criatividade, na verdade, ela está dentro de nós. Nós nascemos naturalmente com desejo, com vontade de adquirir novos conhecimentos, de novas descobertas. Por isso que o mundo está assim, tão desenvolvido, principalmente na área de tecnologia. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês, agora dando pelo menos 16 estratégias de como o professor e a escola, juntamente, pode estar estimulando a criatividade em sala de aula. Vem comigo. Bom, você sabe que a criatividade aparece em muitas formas, desde a criança até artistas famosos, certo? E ela também aparece em diferentes locais, seja nas artes, na ciência, nas profissões, nas relações entre as pessoas, relações humanas, onde tem ser humano, tem criatividade, na política, nas ciências. Então, qualquer lugar em que existe o ser humano, nós encontramos alguma forma de manifestação da criatividade. Como eu falei, a criatividade ela tem uma grande importância no nosso mundo atual, principalmente no desenvolvimento da tecnologia. Então, estimular essa potencialidade da criatividade humana é um grande desafio da nossa vida atual. E aí vem a pergunta, como que eu posso fazer para desenvolver pessoas? Qual o papel dos professores e da educação? Qual o papel da educação e dos professores no desenvolvimento da criatividade? Criatividade tem a ver com o desenvolvimento da personalidade desde a nossa infância até a gente morrer. E você sabe que a nossa personalidade é influenciada pelas interações que a gente tem ao longo da nossa vida. É lógico que além dessas interações, isso vai ser feito em cima de um biológico, de um corpo, de um organismo que nós temos, certo? Isso vai fazer que a gente desenvolva habilidades, por exemplo, no esporte, outras pessoas vão desenvolver na música. Como você sabe, hoje já se fala em inteligências múltiplas, certo? Então, é muito importante eu conhecer as minhas habilidades, conhecer as habilidades, as facilidades dos meus alunos, das pessoas com quem eu convivo, para exatamente poder estimular esse potencial que a pessoa já tem e traz consigo. E é uma grande discussão, até que ponto que o ambiente influencia ou não o desenvolvimento de qualquer pessoa. E eu acredito muito mesmo, dou muita importância para essa questão ambiental, como muitos pesquisadores. Então as questões culturais, históricas, sociais, elas vão influenciar no desenvolvimento da criatividade, sim. E até o que vai ser considerado criativo em determinada época, não necessariamente é criativo em outra, e valorizado em outra época, em outro momento histórico, dependendo também da cultura, da sociedade em que essa pessoa vive. Então é muito importante, por influência desse ambiente, as interações que a criança, que qualquer pessoa vai encontrar durante a vida dele, certo? Então você ter um ambiente acolhedor, estimulador desse potencial, é muito diferente de você ter um ambiente repressor, que censura, que proíbe a espontaneidade, por exemplo. Certo? Você concorda comigo? Então, nós precisamos compreender quais que são os mecanismos psicológicos que vão fundamentar uma nova pedagogia voltada para estimular a criatividade, seja do professor quanto do aluno, de todas as pessoas que convivem nesse ambiente escolar, certo?
E além de estimular, também saber como que eu não devo reprimir. E você sabe quais são os elementos principais que caracterizam uma pessoa criativa? Tipos, como capacidade de fazer classificação. Vários elementos tais como motivação, capacidade cognitiva, autodeterminação, sentimento de segurança, autoestima, capacidade de questionamento, capacidade de reflexão, capacidade de tomar decisões, capacidade de estruturar o campo de ação, capacidade de criar metas e projetos, flexibilidade, orientação intencional do comportamento e audácia. Essas são algumas das características de uma pessoa criativa. E aí, quantas você se encaixou? E essas características, elas aparecem de forma diferenciada em cada pessoa. Daí um grande desafio da gente tanto diagnosticar, identificar essas características, como também saber como estimular. Sendo assim, tanto a psicologia como a pedagogia atual, elas precisam saber trabalhar então esses elementos da personalidade que vão influenciar no desenvolvimento da criatividade, principalmente através da interação, da forma de se comunicar na escola com esse estudante e entre eles e com toda a comunidade acadêmica. Bom, e quais são as estratégias mais utilizadas para a educação e o desenvolvimento da criatividade? Primeiro, a utilização de técnicas específicas para a solução criativa de problemas. E essas técnicas elas são usadas tanto individualmente como em grupo. Por exemplo, a técnica de brainstorm ou tempestade de ideias, que é você, diante de um problema, pensar em diferentes soluções sem censura. Um segundo tipo de estratégia são cursos e treinamentos também para a solução criativa de problemas. Existem muitos desses cursos, com duração de algumas horas ou até semestre, voltado para estudantes universitários, em que você apresenta um problema e vão ensinar ou estimular o estudante a achar uma solução, principalmente através do uso da imaginação, identificar os principais tipos de bloqueio que ele está apresentando com ele mesmo, ou até com o grupo, sobre a importância de aprender a suspender julgamentos e críticas. Também sobre a importância de tomar notas, de ter um lugar adequado, um tempo, um espaço para isso, certo? Ter uma organização, um mínimo de planejamento. Além disso, esses alunos precisam também aprender a se sensibilizar com os próprios problemas e buscar a solução. Ou seja, esse autoconhecimento, que é muito importante em toda a área, não só na área educacional, é importante na nossa vida. Com certeza você está ouvindo isso em outras palestras aqui nesse congresso. Também existem cursos para ensinar a pensar. E apresenta algumas características interessantes, tá? Onde eles enfatizam o desenvolvimento da cognição, de operações cognitivas básicas. Por exemplo, para alunos que têm dificuldade de fazer comparação, de estabelecer relações, de classificação, de fazer inferência. Às vezes parece que isso é fácil, mas não é não. Isso é aprendido. E infelizmente muitas crianças, conforme o ambiente, como eu já falei, da importância do ambiente onde ela cresce, ela não aprende a utilizar bem essas capacidades cognitivas. Às vezes ela fica lá, nós temos um adulto, mas ficou lá no pensamento muito concreto. Não desenvolveu muito bem o pensamento abstrato. E a criatividade tem muito a ver com o pensamento abstrato, com o uso da imaginação e todos esses outros elementos que eu já falei. Um quarto tipo de estratégia que existe também é através do uso de jogos, cursos, workshops que usam jogos para estar estimulando a criatividade. E nesses jogos são mobilizados movimentos afetivos também, além dos aspectos cognitivos, que são realizados em grupo, onde você vai estimular competição, cooperação, desafios que ajudam a trabalhar a afetividade e também a cognição, como eu estava falando. Esses cursos, através de jogos, eles estimulam ao jovem
para que ele se sensibilize sobre o potencial, sobre a capacidade criativa e também estimula a segurança para que ele se lance, se arrisque mais para buscar, então, desenvolver a própria criatividade. Um quinto modelo de estratégia para desenvolver a criatividade é através de cursos relacionados à arte, certo? Seja através da dança, modelagem, pintura, desenho, teatro, diferentes manifestações artísticas, certo? Nessa parte de uso da arte, você vai estar estimulando a sensibilidade, lidar com as emoções e as vivências provocadas por essa fórmula de estímulo. Uma livre manifestação, então, dos sentimentos, abertura a novas vivências, ao novo, ao diferente, que são estados relacionados, vinculados ao desenvolvimento da criatividade, como o uso da imaginação, certo? Principalmente quando você tem um processo artístico que não seja uma simples reprodução, uma cópia da realidade, mas sim uma recriação, uma transformação da realidade. E uma sexta estratégia é realmente a modificação no currículo escolar. Então, mudanças a nível das disciplinas, das relações entre elas, até do conteúdo que é oferecido nas escolas. Tá? Mas, infelizmente, o que a gente observa é que muitas dessas propostas que foram abraçadas, vamos dizer assim, por algumas escolas, ficou como um setor separado. Como a gente fala, tem aula de arte, tem aula de teatro, mas não mudou a mentalidade, não mudou realmente toda a estrutura da escola em função de estimular essa criatividade. Por isso que é uma mudança muito pequena e parcial, que não é o que a gente realmente defende aqui. Então, esse tipo de mudança, como eu falei, só de algum setor, ele ainda é uma visão que considera a criatividade como algo excepcional. E, na verdade, deveria fazer parte do nosso cotidiano, certo? E aí isso implica uma mudança na sociedade e uma mudança na escola. Mas eu acredito nisso, tanto que é sobre isso que eu estou falando com vocês aqui. E com certeza você também acredita, você está assistindo essa palestra, participando desse congresso, que com certeza está agregando muito valor, conhecimento ao que você já sabe. E vai frutificar bastante no seu trabalho, na sua vida e, consequentemente, em quem convive com você. Parabéns por estar aqui conosco. Bom, e o que nós podemos concluir dessas 6 estratégias que eu apresentei para vocês até agora de como estimular a criatividade? Primeiro, todas essas técnicas são muito válidas a partir do momento em que elas estimulam características de personalidade das pessoas. Segundo, a maioria são técnicas que valorizam uma parte da criatividade, alguns aspectos de uma personalidade criativa e não do todo. Segundo, essas técnicas apresentadas, elas estimulam parte do processo criativo da personalidade. Elas se relacionam com alguns setores da personalidade, não do todo. Terceiro, boa parte dessas técnicas e estratégias foi utilizada com jovens e adultos, mas, como eu já disse, é muito importante que seja desenvolvido para crianças, pois é na primeira infância que já começa a se desenvolver a personalidade. Quarto, muitos desses cursos, seminários, workshops, como eu falei, eles duram algumas horas ou um semestre, que é insuficiente para você realmente desenvolver uma personalidade criativa. O desenvolvimento da personalidade é longo e complexo. Então, quanto mais o jovem e a criança dispuserem de recursos para estímulo da criatividade, melhor vai ser o efeito na personalidade deles. E aí a importância da escola, porque a escola é esse espaço que vai possibilitar muitos momentos de interação da criança com esses recursos que podem estimular a
criatividade na sua personalidade. No desenvolvimento da criatividade, nós encontramos dois sistemas chaves, a família e a escola, certo? O ambiente escolar e o ambiente familiar são muito importantes. As necessidades de desenvolvimento socioeconômico e as possibilidades oferecidas por uma sociedade, tais como a cultura, a educação, o emprego, juntamente com os valores, as metas, os ideais dessa sociedade, os elementos essenciais para o desenvolvimento do indivíduo, seja na esfera intelectual, moral, profissional. Tudo isso está envolvido num processo criativo. A sociedade tem valores, tem estereótipos, tem manipulações também, que muitas vezes até vão afastar a pessoa da real capacidade que ela tem de se desenvolver. Então, muitos dos valores que são estimulados na nossa sociedade podem nos distanciar de quem nós somos realmente, do que nós gostamos de fazer, certo? E a mídia tem uma grande influência nisso, que muitas vezes vai estimular que a gente seja simplesmente passivo, assista, a vida está acontecendo, a vida dos outros, né? E o que você está fazendo com a sua vida? Aí a importância do papel da escola, para ajudar que a gente saia dessa alienação, principalmente as nossas crianças, os nossos jovens, que são futuro do nosso país, certo? Então é muito importante que haja um clima criativo na escola. O clima criativo favorece o desenvolvimento da criatividade. Parece óbvio, mas não é tão simples. A comunicação criativa professor-aluno, a relação grupal, um clima criativo na instituição escolar são elementos fundamentais para o professor desenvolver esses recursos de forma sistemática. Esse clima é capaz de ser desenvolvido baseado nos recursos que o professor pode, então, estimular e fazer uso de forma autêntica, criativa e sistemática. Então, agora eu vou passar a falar sobre os 16 estratégias ou dicas que são os elementos principais para estimular e criar esse clima criativo na escola, na sala de aula, ok? Primeiro, centrar o processo docente no aluno, nas necessidades e possibilidades que ele tem, sendo o professor um guia, um condutor nesse processo, um orientador para ensinar o aluno a pensar. Segundo, respeitar a individualidade de cada pessoa. Escutar o aluno, considerando suas ideias, sugestões, respeitando suas dúvidas. Aceitar esse aluno como uma pessoa distinta e, com base nessas diferenças, estimulá-lo, ajudá-lo no desenvolvimento da sua personalidade. Terceiro, individualizar o processo de ensino-aprendizagem. Baseado exatamente nessas características individuais, esses recursos de cada aluno, tem que ser criado um ritmo e respeitado o ritmo de cada um. Você sabe disso, você vive isso diariamente. Alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Quarta estratégia, dar liberdade, mas com responsabilidade e disciplina. Permitir a independência de pensamento, de ação. Estimular a autonomia, oferecer opções reais de experimentar, de problematizar uma situação, permitir que ele divirja, que ele se diferencie, que pense diferente, que questione você como professor. Você não pode se sentir ameaçado, pelo contrário, como diz a Cora Coralina, né? A gente aprende ensinando, isso é a maravilha da educação. É lógico que, junto com essa divergência, nós temos que estar estimulando que o aluno tenha critérios, que ele pense nos argumentos, que ele aprenda a argumentar e defender suas ideias. Essa ideia de liberdade, de ação, de pensamento, de respeito à diferença, é assim que a gente se desenvolve. É o outro que me estimula que eu cresça, que eu aprenda com o outro. Eu tenho que ter essa humildade de saber que eu não sei tudo. Isso é muito positivo. É importante o modelo que você está passando para os seus alunos. Mais do que a gente está falando, não é? Você sabe disso. Então, a gente deve evitar qualquer expressão de autoritarismo ou também de uma permissividade assim nociva. Não é eu deixo acontecer, deixa fazer do jeito que quer. E nem
a repressão. É esse equilíbrio, né, da liberdade com responsabilidade, com pensar nas consequências do que vai fazer. Tem que ter aqueles combinados e cumprir os combinados. E você, professor, também cumprir a sua parte. E aí nós chegamos na quinta estratégia, que é proporcionar segurança psicológica. No que nós estamos falando até agora de aceitação do pensamento do aluno, você está também estimulando que ele se sinta aceito. Isso vai fazer muito bem para a autoestima dele. Então, essa postura de aceitação, de compreensão do que ele traz, é muito importante de sua parte. Então, evite os julgamentos críticos, avaliativos, às vezes aquelas comparações que são negativas. É muito importante que a gente se compare com a gente mesmo. Como que eu tenho me desenvolvido? E o que eu tenho feito para que isso aconteça? Questão da responsabilidade. Então, levar o aluno a se perceber nesse sentido, da importância do papel dele na educação. Nós, como professores, somos uma parte responsável, outra parte é dos alunos. Sexta estratégia: estimular, reconhecer e valorizar as produções independentes, originais dos nossos alunos. Então, aqui eu estou falando de avaliar o que já surge de criatividade, e não simplesmente de reprodução. Ele trouxe uma ideia original, alguma coisa diferente, vamos valorizar, vamos ajudá-lo a desenvolver isso. Então, às vezes, causa até uma estranheza, né? E às vezes tendência de rir. Não, vamos ouvir melhor, vamos investigar o que está passando na cabecinha dessa criança, desse jovem. Baseado em que ele veio aquela ideia? Até porque você pode usar esse momento como oportunidade de estar corrigindo alguma compreensão equivocada, ou está até melhorando o desenvolvimento de uma ideia original. Criatividade, ela parte de algo que já existe. Geralmente são elementos separados que a gente associa e cria um terceiro elemento. Então, estimule que isso aconteça, valorize quando isso aparece. Então recompense as realizações que são diferenciadas, originais, valorize isso nos seus alunos, e não que é meramente reprodutivo. Sétima estratégia, dica: impulsione o interesse dos seus alunos, estimule que eles vão além, e não que fique ali no mínimo, né, que foi solicitado. Estimule o conhecimento, a curiosidade dos seus alunos, a busca pelo conhecimento, por saber mais, a pesquisa. Valorize isso. Valorize os interesses, os desejos, as inquietudes que eles têm. Estimule que ele vá além. Oitava estratégia: incite, estimule seu aluno, que ele confie nas próprias potencialidades. Não ridicularize, não estigmatize, principalmente quando ocorre algum erro. Vamos usar esse erro para ensinar mais, para refletir o que falhou, em que momento que eu quase cheguei na resposta correta, o que me desviou daquele caminho, certo? Qual foi o processo de pensamento que eu utilizei, até onde ele estava correto, até onde eu me equivoquei. Então, faça desse momento de erro um processo de aprendizagem. É assim que nós somos. Desde criança, a gente cai, levanta e continua andando. Se a criança parar no primeiro tombo, ela não anda mais. Então, é muito importante o nosso papel de estar ajudando a criança a aprender a pensar. Certo? Então, o fracasso, eu nem gosto dessa palavra, na verdade, foi uma resposta equivocada. Certo? Foi uma resposta diferente. Não é isso. Então, vamos fazer de novo, vamos fazer diferente. A criatividade tem muito a ver com persistência. É 1% de inspiração e 99% de transpiração. Não é algo mágico, não. Exatamente as pessoas, uma das características que eu falei da pessoa criativa, é ela persistir, ela não desistir diante do fracasso, diante de um erro, mas vou aprender com aquela experiência. Eu errei aqui, bom, não vou repetir esse erro, vou experimentar então de uma outra forma, vou fazer diferente
para eu alcançar um resultado diferente. Nona dica: evite centrar a avaliação. Valorize a autoavaliação. Aquilo que eu estava falando anteriormente. Né? Como que está o meu desenvolvimento? Então, desenvolver no aluno essa capacidade de ter crítica sobre si mesmo. Como que eu estava antes? Onde que eu cheguei agora? Será que eu estou me empenhando? Estou tendo responsabilidade? Estou fazendo o que é solicitado, o mínimo, ou estou indo além? Certo? Então, a autoavaliação está muito relacionada àquilo que eu também já falei, do autoconhecimento. Então, isso é uma forma de envolver o aluno nos critérios de avaliação também. Não uma avaliação que venha só externamente. Mas esses aspectos que eu falei, como que ele está se desempenhando, como que ele está se envolvendo, que liberdade que ele está tendo, que responsabilidade que ele está assumindo, ele está tendo planejamento, organização, onde que está havendo falha, vamos corrigir. Então, a autoavaliação é super importante que a gente aprenda a fazer. Não esperar só a avaliação do professor, a avaliação externa. Então, é importante que você deixe claro também quais são os critérios de avaliação. Os critérios para ele usar para se autoavaliar. 10. Fazer perguntas provocativas. E também não responder imediatamente a pergunta do aluno. Você sabia que quando a gente faz uma pergunta, a gente já tem uma possibilidade de resposta? Então, investigue com o seu aluno o que ele está pensando, que resposta que ele pensa que seria correta. Ou os colegas também, lembra da importância da relação grupal? Como que os colegas pensam? Às vezes eles até dão risada de uma pergunta, acho que é uma pergunta idiota, por exemplo. Então, volta, aquele aluno que deu risada, pede para ele responder para o seu colega. Vamos nos responsabilizar pelo aprendizado de todo mundo. Essa é estimular a cooperação, trabalho em equipe, isso vai influenciar nesses jovens quando eles forem trabalhar numa empresa, numa organização, certo? Aprender a trabalhar em equipe, a trabalhar em grupo. Isso deve ser desenvolvido já na escola. Então, estimular que eles mesmos proponham problemas, questionamentos e busquem a resposta. Com o seu auxílio dos colegas, aí, quando necessário. Vamos à estratégia 11. Transmita os aspectos positivos da sua matéria, do processo de ensino e aprendizagem, da relação do grupo e da criatividade também. Então, seja um professor que ame fazer o que você faz, ame ensinar. Esses professores fazem a diferença, certo? Com certeza você teve professores assim, que fez com que você escolhesse ser professor também. 12. Já falei um pouquinho disso e vou reforçar. Estimule, desenvolva um clima afetivo, positivo na sala de aula, entre os colegas. Tudo isso vai desenvolver, vai facilitar o desempenho criativo. 13. Resista aos fatores que podem ser inibidores da criatividade em sala de aula ou em qualquer local, como críticas, gozações, repreensões, apelidos, negativo, pressões conformistas para fazer tudo igual e não diferente. 14. Incentivar, valorizar, estimular os progressos que os seus alunos estão tendo em relação à personalidade, às características da personalidade criativa. Por exemplo, ele está mais motivado, ele está mais confiante, está tendo mais autonomia, está pensando mais, está tomando mais iniciativa, está pesquisando, está questionando, está trazendo sugestões, está respondendo perguntas, ou seja, está mais participativo. Que maravilha! Estimule, valorize, elogie, algo que a gente esquece muito de fazer na nossa sociedade, na nossa cultura. A gente critica muito negativamente. Vamos valorizar, vamos realçar os aspectos positivos. 15. Vamos tolerar as brincadeiras, o uso de jogos, de invenções. Tudo isso é muito importante e faz parte da criatividade. O bom humor, o uso da fantasia, do livre jogo das ideias. Isso tudo estimula cada vez mais e faz parte de uma personalidade criativa. E por último, na estratégia 16, valorizar e utilizar os produtos criativos dos nossos alunos. Eles foram criativos, fizeram algo
importante, diferente, vamos fazer uso, seja na nossa sala de aula, seja na escola, vamos divulgar isso para todo mundo. É muito importante que ele tenha também esse reconhecimento. Nós, seres humanos, precisamos de reconhecimento dos outros. A gente precisa se sentir aceito, valorizado. Então, faça isso com seus alunos. Isso é muito importante, vai ajudá-lo nesse processo de desenvolvimento. Com certeza, essas 16 estratégias você está pensando quais que você já usa, quais que você pode começar a usar e implementar. Tanto até na sua vida pessoal, com os seus filhos, sobrinhos, parentes, amigos, com adultos e com as crianças, principalmente com as crianças que estão ainda se desenvolvendo, para se tornarem adultos mais saudáveis. Então, esse clima criativo, ele deve estar a todo momento na relação do professor-aluno, individualmente, em grupo e em toda a instituição escolar. O esforço de um professor sozinho pode não ter efeito, vai encontrar resistência, até oposição na escola, se ela não está se desenvolvendo nessa direção. Mas é muito importante quando você acredita nisso. Se você acredita nisso, você pode fazer mudanças na sua sala de aula, inicialmente, na sua relação com seus alunos, para que seja uma relação mais saudável, mais positiva, mais democrática, certo? E isso com certeza vai se multiplicando. Você vai ser um multiplicador e criar multiplicadores desse processo na sua escola. E se puder desenvolver e estar divulgando isso, fazer projetos, maravilha! O processo criativo, ele não é algo isolado de uma pessoa. Você viu tudo que eu falei até agora, é sempre numa relação que isso acontece. Então, a verdadeira criatividade, ela só ocorre num clima de liberdade e que isso deve ser o maior possível. Lógico, aquilo que eu falei, liberdade com responsabilidade, com organização. Não é o laissez-faire, não é a negligência, fazer como quiser. Isso é abandono. Isso não tem nada a ver com criatividade, pelo contrário. Nós vimos o quanto é importante o papel ativo do professor para ajudar esse jovem, essa criança. É importante uma atmosfera geral, então, que estimule a crítica, o pensamento divergente. Inicialmente um pensamento divergente, depois nós vamos convergir para as melhores ideias. Mas inicialmente vamos abrir, abrir a mente é como um paraquedas, certo? Críticas razoadas, baseadas em razão. O uso de uma oposição com lógica. Tudo isso não pode ser falado apenas da boca para fora, senão não funciona. Tem que ser realmente integrado por nós, por você no seu dia a dia, e ser praticado, experimentado. É algo que você também vai aprender a fazer. Se não faz parte ainda do seu dia a dia. Infelizmente, no Brasil e em muitos países do mundo, a gente ainda tem uma escola muito que valoriza a reprodução, valoriza apenas uma resposta certa, aquele pensamento convergente que eu estava falando. Então são necessárias transformações bem profundas no nosso processo escolar. Mas é importante, o professor é o grande responsável por essa mudança. Então nós temos que mudar primeiro a nossa mente para a gente poder implementar essas mudanças aonde a gente trabalha. Então a importância do papel do professor, do seu papel no desenvolvimento da criatividade do aluno é inquestionável. Você pode organizar a sua forma de ensino de forma a estimular a criatividade, baseado em tudo que eu falei até agora. O professor aperfeiçoa o clima criativo, as potencialidades de seus alunos. Também o professor, utilizando as técnicas que ele dispõe, ele vai poder detectar as potencialidades criativas de seus alunos e estimular para que elas se realizem, que se manifestem na sala de aula. Então, para fazer tudo isso de modo autêntico e efetivo, o professor também tem que ser um pouco criativo, certo? O professor criativo é capaz de estimular e de extrair de seus alunos vivências afetivas positivas em relação à matéria, em relação ao processo de ensino-aprendizagem, em relação à sua capacidade criativa. Então, o professor que propõe iniciativas, projetos para estimular a criatividade de seus alunos, ele tem que ser alguém envolvido com o projeto pedagógico da sua sala de aula, da sua escola, certo? Porque ele tem que ter paciência, ele tem que ter dedicação,
tem que ter interesse pelo que ele está fazendo, para que isso ocorra. Dificilmente professores não motivados, não se identificados, não realizados com sua própria profissão vão conseguir fazer o uso dessas estratégias. Não, ele vai ser também um mero técnico reprodutor das estratégias. Não vai funcionar. Tem que ir além disso, tem que você acreditar que realmente seus alunos têm potencialidade criativa a partir de você acreditar na sua potencialidade criativa também. É criativo você ser um professor criativo que estimula a criatividade de seus alunos. Então é muito importante que a instituição escolar perceba como é fundamental a personalidade do professor que vai influenciar os seus alunos, certo? Tá claro até aqui. Então a personalidade do professor tem uma grande influência em todo o clima da sala de aula. Já foi verificado por muitas pesquisas que um professor criativo vai ajudar mais seus alunos também a serem criativos. Mas também professores que não são excepcionalmente criativos também podem contribuir no desenvolvimento da criatividade de seus alunos. Como assim? Um bom professor, por exemplo, que faça uso de uma boa lógica, vai ajudar seus alunos a desenvolver um raciocínio lógico, que é também uma parte importante da criatividade. Porém, o desenvolvimento da criatividade em seu sentido mais estrito supõe também capacidade de ter um professor criativo. Tenho certeza que o envolvimento do professor nesse processo de desenvolver a criatividade dos alunos é fundamental para criar esse clima criativo, que é tudo que eu falei até agora. Então, daí a importância de que os professores estejam envolvidos, estejam comprometidos nessas mudanças propostas na instituição escolar, que está se abrindo metas dessas estratégias que eu falei até agora. Então, o que caracteriza um bom professor não é o conhecimento desses métodos, dessas técnicas que eu falei até agora, mas o quanto ele acredita e conhece de si mesmo, acredita nos alunos, acredita na possibilidade de ter uma educação mais significativa, que transforme esses alunos em pessoas, em sujeitos do seu próprio processo de aprendizagem, sujeitos de cidadãos, que tudo isso vai influenciar na melhora da nossa sociedade. Então, por melhor que seja uma estratégia, se ela não estiver incorporada no mundo desse professor, nos valores, nas ideias que ele tem, não vai funcionar. Eu apresentei até agora o que é fundamental que aconteça numa instituição escolar que queira desenvolver a criatividade de seus alunos. Mas isso não quer dizer que numa instituição tradicional também não ocorra a presença de alunos criativos. Veja os nossos grandes inventores do passado que fizeram parte de instituições tradicionais. Mas é lógico, já está mais do que provado que um clima de liberdade permite muito mais que a criatividade floresça com mais naturalidade, espontaneidade. Eu falei sobre a importância também da família nesse processo. Essa criatividade, esse indivíduo, essa criança, esse jovem, ele é alguém na escola, mas é alguém em casa. A escola tem um papel muito mais restrito. Então é importante essa integração da escola com a família. Então é importante que a família tenha conhecimento desse projeto, por exemplo, existente na escola, para que ela colabore e não se oponha, consciente ou até inconscientemente, nesse processo. Mas essa questão da família está sendo abordada por outros palestrantes aqui nesse congresso, eu não vou entrar nesses detalhes, ok? Bom, eu sou Ludmila Moura, psicóloga, você tem aí os dados que pode entrar em contato comigo, se quiser alguma informação maior. Estou à disposição e espero ter contribuído para que você, como professor, professora, desenvolva melhor a sua capacidade criativa e ajude a instituição escolar, as nossas crianças e jovens, também na sua família, com seus filhos, parentes, para que, como eu falei, a gente seja mais sujeito na nossa sociedade, na construção de um mundo melhor. Tá? Muito obrigada.